Olá, pessoal! Conforme eu prometi para vocês, eu vou trazer no vídeo de hoje algumas dicas de como a gente faz para lidar com formas de pensamento intensificadas ou elementais, como Dáskalo chamou na trilogia O Mago de Stróvolos. Para quem não assistiu a esses dois vídeos, eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo esses vídeos para que vocês entendam o que eu estou falando e a gravidade dessas formas de pensamento e elementais vivificados, que tipo de ação eles têm sobre nós, tá bom? Eu não vou repetir aqui para não ficar comprido. Mas como que a gente pode fazer quando a gente já percebeu que a gente tem um elemental negativo, seja de um vício de fumar, de beber, de falar mal de alguém, da raiva de alguém? Como eu posso fazer? Primeira coisa que o Mago de Stróvolos fala, primeira coisa, você nunca deve ficar reforçando aquele pensamento no nível de evitar. Por exemplo, não vou fumar, não vou fumar, não vou fumar, não vou beber, não vou falar mal daquela pessoa. Você não deve lutar contra ele, porque quando você luta contra ele, você dá mais energia, porque lutando contra, você está pensando nele. A grande questão para essa energia se dissolver é você não pensar. A ração dela diária é o seu pensamento. Então, não pense nela. O que ele diz para a gente fazer? A gente construir uma forma de pensamento que seja contrária, que seja oposta. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do vício de fumar. Eu tenho aquele vício de fumar, eu vou pensar na respiração profunda, eu vou pensar como é bom a gente respirar profundamente, como é bom a gente ter o nosso pulmão limpo. Eu vou me cercar de pessoas que tenham minhas companhias, né, que sejam companhias que não fumem, que sejam companhias que gostem de ir comigo a um local da natureza, que gostem de respirar o ar puro, que gostem de fazer atividade física. Então essas pessoas vão me ajudar com as suas formas de pensamento, de saúde, de respiração plena, formas de pensamento formadas aí na meditação, elas vão me ajudar nesse processo de cura, né? Então as nossas companhias são muito importantes e a gente criar um elemental oposto àquele que a gente quer eliminar da nossa vida e não ficar pensando nele. Essa é a primeira coisa, né? É claro que a conscientização, ela é o passo introdutório. Então, quais são os pensamentos que eu tenho com repetição? Quais são os sentimentos que eu tenho com repetição? Então, é examinar, olhar para dentro da gente, não com crítica da gente, não julgando a gente mesmo, não. Mas observando que pensamentos são os pensamentos que eu não quero mais cultivar em mim. Quais são os hábitos que eu não quero mais cultivar em mim? Olhar com compaixão. Não adianta a gente falar que a gente tem compaixão com o outro, compreensão com o outro, se a gente não tem com a gente mesmo. A compaixão começa dentro da gente. Então, quando a gente vai fazer uma autoanálise, é sempre uma autoanálise amorosa da gente mesmo. Porque é só o amor que a gente consegue mudar, né? Só com ele. E aí, eu fiz uma leitura de vários e vários livros que poderiam nos ajudar a nos livrar de elementais que sejam negativos. E o Tratado dos Essênios, da Anne, eu vou colocar direitinho o livro para vocês aqui na descrição, mas ela cita também o poder dos óleos essenciais. É importante vocês saberem que conforme o tipo de pensamento que nós temos com frequência, esse elemental ele pode estar também vinculado eletromagneticamente ao campo de algum órgão. Por exemplo, se eu tenho muita raiva, eu tenho o elemental da raiva, eletromagneticamente ele está sempre mais próximo da região do fígado. Então, uma massagem com óleo essencial naquela região pode ser muito oportuno para tirar aquele bloqueio energético, desvincular ele que está drenando a nossa energia daquele órgão, né? Então, ela cita para gente o óleo de rosas, especialmente se você está com alguma mágoa, alguma questão aí no coração para harmonizar o chakra cardíaco. Ele cita também o óleo de gerânio, o óleo de lavanda e ele cita também o óleo de nardo. É um óleo um pouco mais caro, é um óleo importado, mas ele é um óleo muito bacana para a gente evitar pensamentos repetitivos. Então, os óleos essenciais, de uma maneira geral, são maravilhosos, mas esses que eu citei para vocês são os que ela citou no livro dela como exemplo, tá? Uma outra coisa que é muito barata, para não dizer praticamente de graça, quando a gente está durante o dia na nossa casa, a gente está gerando uma porção de formas de pensamento, né? Então, o nosso ambiente, se a gente passar por uma situação, por exemplo, essa semana eu fiquei com um familiar no hospital. Então, a semana inteira eu tive pensamentos de medo, de desespero, de angústia. A minha casa, ela ficou ali cheia, inundada daquelas formas de pensamento nesse nível vibratório. E uma coisa que a gente pode fazer para eliminar essas formas de pensamento do ambiente da nossa casa é queimar alho, queimar a casquinha do alho. Sabe aquela casquinhazinha que quando a gente vai no mercado comprar, sobra aquele monte de casquinhazinha? Aquilo lá é muito positivo. Eu fui na zona cerealista, e lá eu pedi para a moça, ela estava vendendo os alhos lá e tinha um monte de casquinha sobrando. E eu falei, moça, o que a senhora faz com essas casquinhas? A senhora vende? Ela disse assim, não, eu jogo fora.
Aí eu falei, você poderia me dar? E ela me deu um sacão que eu já uso já há alguns meses. Então vocês podem fazer, colocar numa latinha de leite que vocês já usaram, coloca um pouquinho dessas casquinhas. Vocês podem ou comprar no mercado junto com alho e põe na sacola, ou vocês podem pedir mesmo no estabelecimento que eles dão. E aí vocês colocam um pouquinho de papel misturado junto com essas casquinhas de alho e colocam fogo e passam ali pela casa. Ela tem o poder, gente, como esses elementais são semimateriais, a casca de alho, a química que ela gera, ela é capaz de dissolver essas formas de pensamento. Para quem é mais sensível, vai verificar que você tem um ambiente da casa vai ficar mais tranquilo, mais calmo, você vai dormir melhor. Então, você pode ter essa prática uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou sempre que você perceber que você passou por uma semana emocionalmente difícil, tá bom? É uma dica super fácil, super baratinha, mais baratinha que os óleos essenciais. Os óleos essenciais, só voltando para vocês, eles são extremamente concentrados. Não confundam jamais com essência artificial. O óleo essencial ele é feito com quilos de uma determinada erva, então ele é extremamente puro. Energeticamente ele é perfeito para a nossa anatomia sutil. Então vocês podem, se vocês quiserem massagear órgãos, por exemplo, vocês podem colocar umas gotinhas num outro creme hidratante que vocês tenham, num óleo vegetal de abacate, num óleo vegetal de gergelim e passar naqueles órgãos. Então, eu já falei para vocês que o fígado, às vezes a gente tem formas de pensamento aglomeradas ali no fígado. Vocês podem ter, se vocês têm medo, síndrome do pânico, vocês podem ter elementais na região do rim. Então, faz a massagem na região do rim. No coração aqui, quando você tem muita angústia, tá com mágoa em relação a alguém, você pode passar também esses óleos essenciais. E eles rendem muito, apesar de eles terem um preço mais caro, mas eles rendem muito, que você vai usar 1 ou 2 gotinhas no máximo de cada vez, tá bom? Uma outra dica que a Anne também dá no livro dos tratamentos essênios, é a questão dos sons harmônicos e do canto. Então, músicas, gente, de alta frequência, música clássica, músicas com sons de harpa, músicas também que tem a frequência 528 Hz ou 532 Hz. Só você colocar no Google, música, frequência 528 Hz, você vai encontrar um monte. Vê qual você gosta mais e você pode executar na sua casa. Já ter essa prática aí de uns 10 minutos, você executar, ou você está na rua, está precisando dessa ajuda energética aí, põe no fone de ouvido e vai ouvindo. Ela é muito boa também para disciplinar, para tirar bloqueios energéticos do nosso corpo. A música ela é absolutamente sensacional. Uma outra coisa que ela fala é que se você puder, músicas que te fazem bem, você cantar. Porque quando você canta, você desbloqueia a energia do chakra da garganta. E o chakra da garganta está ligado também com outros chakras nossos, né? Pra vocês terem uma ideia dessa ligação, na Índia existe uma prática que mulheres grávidas começam a cantar determinados tipos de mantra, porque elas sabem que o chakra da garganta está ligado ao canal vaginal. Então, à medida que elas cantam esses mantras, elas facilitam o parto, né? Elas se fortalecem para fazer um parto melhor, mais fácil. Então, o canto é muito importante e a música também de alto nível vibratório. E por último, eu queria deixar como dica para vocês aqui a respiração profunda. A respiração profunda, ela desbloqueia a gente energeticamente e e impede que esses elementais vão tirando energia da gente. Então, respirem profundamente, várias vezes ao dia, sempre que lembrarem, respirem profundamente. Se vocês preferirem, vocês podem pegar o óleo essencial de laranja doce, vocês podem colocar 1 ou 2 gotinhas, esfregar na mão assim, até aquecer as suas mãos. Depois vocês inspiram, e aí vocês fazem esse exercício de inspirar profundamente e expirar, inspirar profundamente e expirar. Vocês podem ter esse óleo essencial com vocês para vocês terem, se isso incentivar vocês a mais vezes inspirarem e respirarem. Isso vai acalmar vocês também. O óleo de alecrim é excelente para fazer essa função também de aquecer nas mãos e depois respirar, sendo que o óleo de alecrim a gente vai usar sempre de manhã, nunca de noite, né? De noite sempre lavanda, melissa, rosas, ok? Bom, eram essas dicas. Qualquer dúvida eu estou super à disposição de vocês. E eu queria trazer essa dica de muito coração, com muito amor para vocês, para a gente conseguir resolver. Às vezes é uma questão tão simples que quando a gente tem consciência de como funciona esse processo da viciação da gente em alguns tipos de pensamento, em alguns tipos de vício, a gente consegue ter força para eliminar. Um abraço para vocês e qualquer coisa eu estou super à disposição.